sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda blusinha que você pode fazer em tamanhos maiores também, tanto no comprimento quanto na largura. Basta seguir as instruções que eu vou passar para você agora. Mas antes das instruções, o fio que eu vou utilizar para essa videoaula de hoje é o fio Afeto número 4 da Supremo Fios, então eu vou usar 2 novelos para esse tamanho de peça. Se você quiser maior, considere usar mais novelos. Aqui estou te mostrando a cor azul royal, mas no nosso vídeo eu vou utilizar a cor areia. Vou usar 2 novelos aqui da cor areia, tá? Para fazermos essa peça. Vou usar aqui também uma agulha número 4 milímetros, pode usar de sua preferência, tesoura, vou precisar de uma fita métrica e também uma agulha de tapeçaria para arremate. Então, para você seguir as instruções do seu tamanho, eu vou te passar a medida dela aqui. A gente tem 38,5 por aqui, desde as alças, um total de 54 centímetros. Tá? Então, esse tamanho aqui é um tamanho que eu fiz baseado no meu tamanho. Para você fazer no seu tamanho ou no tamanho da sua cliente, como é que você vai trabalhar? Aqui a gente tem a questão das cavas, certo? Como é que você vai trabalhar? Você vai pegar correntes, vai fazer correntinhas, e aí nós vamos medir essas correntes do meio da nossa axila até o outro meio. Porque essa nossa peça, ela é feita em 2 partes, ok? Então, se ela é feita em 2 partes, eu faço primeiro a parte da frente, depois eu faço a parte de trás, que é exatamente igual, e depois eu faço aqui o final em ponto segredo, que eu vou te ensinar tudo isso no vídeo. Então, nós vamos usar aqui para fazer as diminuições, então, caso você precise de mais aqui, fica a seu critério, pode fazer a quantidade que você precisar, mas lembre-se de fazer correntes ou medir com a fita métrica do meio da sua axila até o outro meio. Esse é o tamanho que você precisa, ou da sua cliente, para poder fazer essa peça, tá? Nós vamos começar a fazer essa peça agora, e durante o vídeo eu vou te passar certinho tudo que você vai precisar para dar continuidade nela. E chegarmos até o final do nosso vídeo com a peça pronta. Então, faremos a primeira parte, depois faremos outra igual, e aí, em seguida, a gente faz o acabamento. Fiz aqui as minhas correntes, então, como você vai fazer sob medida, eu vou te passar aqui, não vou te passar em números de correntes, vou te passar a medida que eu fiz aqui para minha peça, que foram 40 centímetros, tá? Mais ou menos 40 centímetros de correntes. Você vai definir o tamanho que você vai fazer a sua peça, certo? Então, feito isso, eu laço meu fio, volto aqui, conto, a que está na agulha não conta, conto 1, 2, 3, 4, aqui, 5, volto aqui na minha quinta corrente, ok? Então, aqui a gente tem 3 pontos de espaço, tá? De subir, aqui, 1 ponto de intervalo e mais um. Então, ao invés de voltarmos na quinta, a gente volta na sexta. 1, 2, 3, 4, 5, na sexta corrente, e vamos fazer um ponto alto, assim. Olha só. Por quê? Aqui a gente deixa de espaço para ficar bem quadradinho quando nós formos tecer os próximos pontos. E então, voltando aqui na minha cesta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base e faço um ponto alto na próxima corrente. Uma corrente, pulo uma corrente de base e faço um ponto alto na minha peça. Uma corrente, pulo um ponto de base e trabalho um ponto alto. Desta forma aqui, eu vou trabalhar até chegar ao final. Cheguei, então, aqui ao final da minha carreira.
Agora, nós vamos trabalhar o nosso ponto fantasia. Então, o nosso ponto vai ser composto por apenas 2 carreiras. Essa carreira de pontos altos separados por uma corrente e depois a carreira de ponto fantasia, que é a que nós vamos fazer agora. Então, para fazermos ela, vamos subir 3 correntes, viramos a nossa peça. Um detalhe importante na hora de você fazer a divisão das cavas é que os números aqui de pontos precisam ser números pares, ok? Para você fazer a divisão certinho. Então, esses números aqui precisam ser números pares. No meu caso, eu tenho 32 pontos aqui, 32 pontos altos, ok? Mas você vai fazer de acordo com o tamanho que você precisa. Então, aqui são 32 pontos altos, mas são separados por uma corrente, ok? Então, para iniciar a segunda carreira, faço as 3 correntes, volto aqui na minha segunda corrente, trago o meu fio. Insiro a agulha na primeira, trago o meu fio e vou deixando na agulha. Insiro aqui nesse ponto em que eu levantei as 3 correntes, a mesma coisa. Aqui nesse espaço de uma corrente, a mesma coisa. E em cima deste ponto alto aqui, que é o segundo, também faço a mesma coisa. Ficando 6 alças na agulha dessa forma. Laço, passo tudo e faço uma corrente para fechar. Olha só como fica. Agora, insiro a agulha nesse ponto que eu acabei de fechar. Olha só, já temos 2 voltas. Nesse ponto aqui, nesse último ponto que eu fiz a minha laçada, bem nele aqui, olha só. 3. No pé deste ponto alto, 4. Na corrente, 5. E em cima do ponto alto, 6 alças, certo? Laço, passo tudo e faço uma corrente. Olha só como fica. Vou fazer mais uma vez. Dentro desse espacinho que eu acabei de fechar, aqui, neste ponto, nessa última laçada do 6, no mesmo ponto alto, na alça de corrente, naquela uma correntinha, e em cima do ponto alto, ficando assim. Laço, passo tudo, fecho com uma corrente. Vamos trabalhar dessa forma até chegar ao final da nossa carreira. Sempre fazendo um ponto onde você acabou de fechar, no último ponto aqui da laçada, no ponto alto, na corrente e em cima do ponto alto, totalizando as 6 voltas. Fecha tudo e começa novamente. Vamos trabalhar assim até o final. Trabalhei aqui, então, até chegar ao final da minha carreira. Cheguei aqui no último ponto. Vou fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui nesse último ponto, faço dentro da correntinha e aqui dentro, aqui por fora da correntinha e dentro da corrente, totalizando as 6 alças. Laço, passo tudo. E no mesmo ponto, eu faço um ponto alto, certo? Para dar altura. Então, você sempre vai terminar essa carreira aqui desta forma, certo? Para começar uma nova carreira, como eu disse anteriormente, o nosso ponto, ele é composto por essas 2 aqui carreiras. A gente alterna entre essa carreira e essa. Então, para começarmos uma nova carreira, nós vamos fazer 3 correntes para subir e mais uma de espaço. Viro a minha peça, laço o meu fio, venho aqui dentro do meu ponto estrela no fechamento e faço um ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio, venho aqui dentro do próximo ponto estrela e faço outro ponto alto. Uma corrente, dentro do meu próximo ponto, outro ponto alto. Você vai observar que vai ficar ponto em cima de ponto aqui, olha só. Ponto alto em cima de ponto alto, seguindo essa sequência. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegarmos ali ao final da nossa carreira.
Trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira, fazendo aqui a carreira de bloquinhos de pontos altos separados, para finalizar uma corrente. E aqui, a gente vai pular essa parte do ponto estrela, vai vir aqui dentro da nossa correntinha e finalizar com um ponto alto. Se você não trabalhar um ponto alto aqui desta forma, a sua peça vai diminuir e vai ficar torta as laterais. Agora, nós vamos trabalhar mais uma carreira dessa do nosso ponto fantasia. Então, são 3 correntes para subir, vira a peça. E aí, começa novamente a fazer o nosso ponto estrela, como nós fizemos anteriormente. Volta na segunda, deixa a laçada. Volta na primeira, aqui no mesmo ponto em que você subiu as 3 correntes, já temos 4 alças. Dentro da correntinha 5 e em cima do ponto alto 6. Laço, passo tudo, fecho com uma corrente. Ficou pronto o nosso primeiro ponto. Depois, seguimos dentro do ponto que a gente acabou de fechar, na última laçada, em cima do ponto, na correntinha e em cima do ponto alto. Laço, passo tudo, faço uma corrente e começo. Então, nós vamos trabalhar aqui desta forma, alternando entre essas 2 carreiras. Na hora de você finalizar a carreira, se você não se lembrar, volta um pouquinho no vídeo que eu te ensino como finalizar e como começar uma nova carreira. Então, aqui não há necessidade de fazermos todos os pontos juntos, porque nós vamos trabalhar aqui apenas essas 2 carreiras. Trabalhamos a carreira de ponto alto separado por uma corrente, depois trabalhamos a carreira do nosso ponto estrela. A carreira de pontos altos, a carreira do ponto estrela e seguimos dessa forma até completar 8 carreiras dessa daqui, de ponto estrela, ok? Quando chegar nas 8 carreiras, claro que você vai alternando entre as 2, quando chegar nas 8 carreiras, você para e aí nós vamos dar sequência na nossa peça, ok? Se você quiser fazer mais compridinho, pode fazer mais do que 8 carreiras, fica a seu critério, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, daqui a pouquinho eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas 8 carreiras do ponto estrela, então, tenho 2, 4, 6, 8 carreiras. Agora, aqui finalizando, eu posso cortar o meu fio, deixei ele aqui maiorzinho para fazer o arremate depois, tá? E agora, a gente vai começar a tecer agora as nossas carreiras. Aqui para fazer o decote, ele a cava da nossa peça. Então, eu vou contar aqui, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 pontos, certo? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, no 4º ponto, eu vou inserir a minha agulha. Então, nesse 4º ponto, eu vou inserir a minha agulha e vou prender aqui o meu fio. Vou prender aqui o meu fio para iniciarmos a nossa carreira, ok? Aqui você pode fazer uma laçadinha inicial ou pode fazer de acordo com o que você está acostumado, ok? Então, prendo aqui no meu 4º ponto com um ponto baixíssimo, certo? 1, 2, 3, em cima do 4º ponto. Subo 4 correntes, 1, 2, 3, que são correntes aqui para levantar, e uma de espaço. Laço o meu fio, vou ali dentro do meu ponto estrela, faço um ponto alto. Uma corrente, vou ali dentro do meu próximo ponto estrela, no fechamento dele, e faço outro ponto alto, olha só. Uma corrente, dentro do próximo, outro ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até sobrar 3 pontos aqui, sempre uma corrente e um ponto alto. Cheguei, então, aqui, faltando 1, 2, 3 pontos e deixei 3 pontos desse lado, tá?
você vai definir a quantidade que você quer deixar para sua cava, ok? Lembrando que nós vamos fazer duas partes iguais, então a gente vai ter esse espaço aqui e o espaço da outra peça. Desse outro lado, a mesma coisa. Então, para iniciarmos uma nova carreira, terminei aqui, vou subir 3 correntes, vou virar a minha peça, apenas 3, laço meu fio e venho nesse ponto que eu tenho aqui e faço um ponto alto. Como se aqui a gente tivesse 2 pontos altos fechados juntos. Trabalho uma corrente e agora trabalho um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhando dessa forma até chegar na outra parte e faltar 2 pontos altos pra gente fazer, ok? Olha só, novamente, aqui você vai perceber que ele já vai ter uma diminuição, então, nós vamos trabalhar até chegar nesse ponto aqui. Cheguei aqui ao final da carreira, faltou aqui um ponto, então, eu fiz aqui o meu ponto. E no último ponto, ao invés de fechar ele completo, eu vou laçar o meu fio, vou pular uma corrente, vou lá dentro ali da segunda, e aí vou fazer o meu ponto alto fechando todos, ok? Faço aqui 3 correntes, viro a minha peça e novamente, apenas 3 correntes, venho neste próximo ponto alto. Trabalho aqui um ponto alto. Olha só, você vai observar como ela já vai fechar, certo? Trabalho agora uma corrente, ponto alto no próximo ponto. Uma corrente, ponto alto no próximo ponto. E assim eu vou trabalhando até chegar lá ao final da minha carreira, sempre trabalhando uma corrente e um ponto alto. Você vai observar que aqui ela já começa a diminuir. Então, vou trabalhar até chegar nesse ponto aqui. Cheguei aqui ao final, então, fiz o meu ponto aqui, observe que esses dois aqui estão fechados juntos, então, eu faço o mesmo processo, não termino ele, e vou aqui, neste ponto, faço a metade do ponto e passo tudo. Você vai notar que aqui a gente já tem as nossas diminuições, tá? Então, aqui já temos 3 carreiras, vamos fazer aqui um total de 5 dessa forma. 3 correntes, viro a minha peça, trabalho aqui um ponto alto, já diminui mais um pouquinho, e em seguida eu trabalho um ponto alto para cada ponto, até chegar ao final da carreira. Então, observe que apenas a primeira carreira nós fizemos ali a nossa carreira normal, e a partir da segunda nós já começamos a fazer as diminuições. Sempre diminuímos um ponto no início e um ponto no final. Aqui nós já estamos 1, 2, 3 na 4ª carreira, e nós vamos trabalhar 5 carreiras dessa forma. Trabalhei aqui, então, as minhas 5 carreiras. Como eu te mostrei como fazer 2, não há necessidade da gente fazer todas as carreiras juntos, visto que nós diminuímos um ponto no começo, um no final, e ele vai ficar dessa forma aqui. Teoricamente, esse aqui é o lado certo da nossa peça. Mas eu gosto desse lado aqui, que é o lado avesso, onde eu acho que o ponto fica bem mais bonito. Então, eu gosto desse ponto aqui, dessa parte, então, é esse lado que eu vou utilizar para ser o meu lado direito da peça. Se você quiser usar esse lado aqui, também pode, fica bem bacana também, tá? Então, finalizei a carreira, virei aqui a minha peça, e aqui eu vou trabalhar um total de 35 correntes para fazer a nossa alça. Então, aqui teremos um total de 35 correntes. Fiz aqui um total de 35 correntes, mais uma para virar, 36, tá? Essa da virada aqui. Aí, trabalho, voltando na segunda, um ponto baixo em cada pontinho que eu tenho aqui, em cada correntinha, tá? A gente trabalha um pontinho baixo em cada corrente,
até chegar lá embaixo, onde nós iniciamos. Trabalhei aqui as minhas correntes, então, se eu tinha 36 correntes, né? Fizemos 35 mais uma para virar, total 36. Voltamos na segunda, um ponto baixo em cada, ficam 35 pontos baixos. Essa é uma das partes da nossa alça, ok? Feito isso, eu venho aqui nesse espaço de uma corrente e faço um ponto baixo. Dentro aqui do meu ponto alto, um ponto baixo. Um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo no ponto alto. E assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui, sendo a corrente e o ponto alto, até chegar nessa parte aqui. Chegando, então, aqui, faltando um ponto para terminar, eu começo a subir as minhas 36 correntes novamente aqui, para fazer outra alça como essa. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas 36 correntes, voltei fazendo um ponto baixo, exatamente como eu fiz aqui. Então, não há necessidade de fazermos juntos essa outra parte, porque ela é exatamente igual a essa. Agora, nós vamos contornar toda a volta da nossa peça com pontos baixos, aqui nessa nossa peça. Então, para contornarmos aqui essa nossa peça com pontos baixos, vamos aqui, nesse ponto que a gente tem aqui, nesse último ponto, aqui, nós trabalhamos um ponto baixo. Olha só. Feito isso, aqui dentro desse espaço, eu trabalho dois pontos baixos. Aqui, nessa junção desses dois pontos, eu trabalho aqui, nesse espaço, eu trabalho 2. Aqui, nessa junção de carreiras, eu trabalho 1. Aqui dentro desse espaço, eu trabalho 2. Olha só como vai dando acabamento na nossa peça. Aqui na junção, trabalho 1. Aqui no ponto alto, trabalho 2. Aqui nessa junção, trabalho 1. E aqui, trabalho 2. 1 e 2. Aproveitando que eu tenho esse fio que está aqui, que foi onde eu comecei, eu vou aproveitar, já vou esconder ele. Então, aqui dentro desse espaço, eu trabalho 2 pontos baixos. Venho aqui para o meu outro espaço, trabalho mais 2, 1 e 2. Nesse outro espaço aqui, eu trabalho mais 2. Uma corrente, venho aqui para este ponto alto e trabalho 2 pontos baixos. Lembrando que eu tô escondendo esse fio aqui já. Aí, depois, não precisa fazer o arremate, olha só. Fiz 2. Venho aqui para esse espaço do ponto alto e faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Aqui nesse espaço onde eu tenho o ponto estrela, eu trabalho 2 pontos baixos. Aqui, cuide para não pegar o fiozinho do seu ponto, 1 e 2. Dentro do meu espaço aqui, trabalho mais 3 pontos altos. No ponto estrela, trabalho 2, 1 e 2. Olha só como vai ficando. Desta forma, eu vou trabalhar até chegar nessa parte aqui. Cheguei, então, aqui ao final, fui trabalhando. No último ponto aqui, coloquei 3 pontos baixos, como a gente estava fazendo. Vamos trabalhar 2 correntes. E aqui dentro desse espaço aqui, eu vou aproveitar aqui para esconder esse fio já. Trabalho mais um ponto alto, mais um, ficando assim 2 pontos altos. Um ponto alto aqui, onde eu tenho um ponto baixo, onde eu tenho esse ponto alto. Aqui no espaço de correntes, de uma corrente, eu trabalho um ponto baixo. Onde eu tenho o ponto alto, eu trabalho um ponto baixo.
aqui no espaço de uma correntinha, um ponto baixo, e aqui, onde eu tenho o ponto alto, um ponto baixo. E assim eu vou trabalhando por toda aqui a minha carreira, certo? Quando eu chegar aqui nesse final, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, e nesta parte aqui, eu vou subir fazendo esses pontos altos, esses pontos baixos que eu fiz aqui, a mesma coisa, vou contornar até chegar aqui ao final. Então, esse lado aqui, esse vai ficar igual, tá? E esse lado que a gente tem aqui, a mesma coisa aqui. Trabalhei aqui, então, toda a volta da minha peça. Aqui nesta parte, eu fiz exatamente como eu fiz aqui. E para finalizar a carreira, certo? Eu vou fechar com ponto baixíssimo, bem aqui no início. Corto o meu fio, puxo ele todo pra frente, jogo ele aqui todo pra trás, tá? Então, agora eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria para poder fazer esse arremate, deixar bem certinho aqui esse arremate da nossa peça. Então, como eu só passei o fio para trás, eu vou dar um nozinho aqui para travar esse fio, certo? Dei o nozinho, vou começar a esconder ele aqui por toda a minha parte, aqui a minha parte tecida em crochê, né? Então, vou esconder ele por quanto eu achar que precisa, tá? Vou aqui aproveitar para esconder os outros fios, fazer os arremates que eu preciso e já volto aqui para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei todos os arremates, olha só. Esse seria o nosso lado direito, mas eu gosto mais dessa peça no lado avesso. E aí, eu já trabalhei o acabamento dela desse lado para ficar certo. Então, você vai precisar de duas peças como essa, exatamente iguais. Atente-se à questão aqui da quantidade que você vai fazer aqui, que você precisa, tá? Ali de ombro a ombro, tá? Ali de embaixo da sua axila, essa é uma metade. Nós vamos fazer outra peça como essa daqui. Vou fazer a minha outra e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, já tava com essa peça pronta. Fiz essa daqui exatamente igual que a gente fez, olha só. Procure manter a mesma tensão do ponto para elas ficarem bem iguais, ok? Então, aqui eu tenho as minhas duas peças prontas, ambas eu vou virar do lado avesso, aqui, tá? Então, aqui, ó, essa daqui a gente deixa com um lado que a gente vai usar pra cima, e a outra a gente posiciona o nosso lado avesso, ok? Porque aí fica aqui direito com direito, no caso da última carreira que eu terminei, certo? Então, agora, nós vamos fazer a costura aqui da nossa peça, desse lado aqui, e vamos fazer a costura desse lado aqui, tá? Então, aqui, se tiver algum fiozinho para arrematar ou para cortar, já pode fazer isso, porque daí, na hora de fazer aqui a junção, fica até mais fácil, ok? Então, nós vamos trabalhar agora a junção dessas duas partes aqui da nossa peça, tá? Então, a gente vai pegar lá nossas duas correntinhas que a gente tem aqui e as nossas duas aqui. Elas vão servir como referência pra gente começar a costurar. Então, pego uma alça daqui, ou pode ser duas, e alça de lá. Olha só. Tá vendo? Feito isso, eu vou pegar o meu fio, vou passar aqui, vou deixar ele bem grande aqui para eu arrematar depois, e vou travar com um baixíssimo. Vou fazer aqui, pegando as duas alcinhas do meu ponto, essa de fora e essa daqui. Vou fechar com baixíssimo. Pego, vou trazer aqui bem pertinho para você ver. Pego esta alça aqui e esta daqui de fora. As duas de dentro ali, elas vão ficar sobrando, ok? Então, pego as duas ali, faço baixíssimo.
pego novamente a alça do outro lado, faço baixíssimo. Pode deixar esse seu ponto baixíssimo mais solto. Não precisa apertar ele tanto, porque se você precisar esticar a sua peça, ela vai ter elasticidade para isso, ok? Então, aqui eu vou trabalhando esses dois lados, ponto com ponto, sempre pegando uma alcinha de cada ali na minha peça, tá? Olha só. Vou fechar esse lado aqui até chegar aqui. E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, fechar os dois lados da nossa peça. Terminei, então, aqui a costura da minha peça, olha só. Fiz ponto baixíssimo dos dois lados e já desvirei a peça. Aí, você ajusta certinho aqui, olha só como fica legal essa costura aqui. Fica super bacana, vou trazer bem pertinho pra você ver, olha só. Tá vendo? Então, ela fica desta forma aqui. Agora, nós vamos fazer um acabamentozinho. Então, eu vou usar aqui o meu ponto segredo pra poder fazer esse acabamento, tá? Então, vou fazer uma laçadinha inicial aqui na minha peça. Vou escolher aqui o ponto do final aqui, onde eu tenho aqui a peça, tá? Pode ser aqui. Faço um ponto baixo, ok? Alongo o meu fio e faço o meu ponto segredo. Então, para você que não conhece o ponto segredo, a gente alonga o fio, segura aqui, olha só, seguramos a alcinha, depois inserimos a agulha aqui e trabalhamos o ponto baixo para travar. Alongo o meu fio, faço a mesma coisa, seguro essa alcinha aqui, depois insiro a minha agulha nesse aqui para travar. Quando nós fazemos dois motivos como esse, se chama ponto segredo. Então, um ponto segredo é a junção desses dois motivos aqui, dessas duas argolas. Então, aqui eu vou pular mais ou menos 1, 2, 3, 4 pontos, vou lá no quinto e trabalho um ponto baixo, para travar esse meu ponto segredo, olha só. Alongo meu fio e faço novamente, seguro aqui essa alcinha, puxo aqui por dentro, insiro a agulha aqui novamente e travo com ponto baixo. Alongo meu fio e faço a mesma coisa. Então, aqui já tenho o meu segundo ponto segredo. Pulo aqui, 1, 2, 3, 4, vou lá no quinto ponto e prendo com ponto baixo. Alongo meu fio, seguro nessa alcinha, puxo esse fio aqui pra dentro, coloco a minha agulha aqui e faço o meu ponto. Alongo meu fio e faço o mesmo processo. Agora, eu pulo 4 pontos de base, vou lá no quinto e prendo com um ponto baixo. Olha só como vai ficando, ok? Então, nós vamos trabalhar isso por toda a volta aqui, toda a parte de baixo da nossa peça. Trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira e cheguei aqui onde eu comecei. Então, eu fecho com ponto baixíssimo em cima deste primeiro ponto baixo que eu fiz e a gente tem a nossa carreira completa, tá? Observe aqui como eu vou iniciar essa carreira, porque nós vamos terminar e começar as carreiras todas iguais. Então, a partir dessa segunda carreira, nós vamos trabalhar mais algumas carreiras também. Então, fechei a carreira com ponto baixíssimo. Sigo aqui nesta alça, faço um ponto baixíssimo, e aqui no meio do ponto segredo, entre essas duas alças aqui, eu faço outro baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar, ok? Então, você sempre vai começar a sua carreira desse jeito. E para terminar, você vai terminar com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer o segredo novamente. Alongamos o fio, fazemos aqui o nosso ponto, né? Porque ele é composto aqui de duas alças para formar o ponto segredo. E agora, eu pulo todo o espaço que eu tenho aqui, identifico onde está o meu outro ponto segredo e prendo com ponto baixo bem nesse ponto aqui do meio, nesse ponto baixo. Olha só como fica, tá vendo? Novamente, outro ponto segredo. Alongo o meu fio, faço aqui o meu ponto segredo,
composto aqui por 2 argolas, né? E aí, identifico onde está o meu outro ponto segredo, que está aqui. Então, vou prender com ponto baixo bem aqui no ponto do meio. Novamente, alongo o meu fio. Quando você já tiver prática, você não vai nem precisar segurar aqui, você já vai fazer diretamente desta forma, tá? Enquanto você não tiver prática, pode seguir segurando aqui essa alça para deixar todos ali do mesmo tamanho. Então, a gente vai trabalhando desta forma até completar toda a nossa carreira. Olha só, eles vão ficando alternados, olha como fica, tá vendo? Então, daí depois, na outra carreira, nós vamos prender aqui e aqui, aqui e aqui. Então, ele vai ficando alternado. Quando você finalizar aqui a sua carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo no ponto baixo, aqui no primeiro, vai caminhar até chegar aqui e vai começar uma nova carreira. Então, eu vou trabalhar algumas carreiras aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar aqui quantas carreiras nós trabalhamos, quantas serão necessárias. Voltei aqui, então, trabalhei um total de 6 carreiras aqui de ponto segredo. Nós contamos assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, porque ela fica bem juntinha. Então, finalizado o último ponto aqui, se você preferir, pode fazer mais carreiras também, tá bom? Finalizado o último ponto, eu corto o meu fio, vou jogar esse meu fio lá para trás, colocando a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei, jogo aqui esse meu fio lá para trás, aqui da minha peça, e aí eu vou fazer o arremate depois aqui, usando a agulha de tapeçaria para poder fazer essa parte. Então, aqui, se você notar que a sua peça ficou um pouquinho aqui menor, não tem problema, porque além do ponto segredo esticar, a gente precisa que aqui fique um pouquinho menor mesmo, que é a parte da cintura, né? Então, ela fica desta forma aqui. Aqui já dei os nozinhos para ajustar, então, agora eu vou tirar as medidas aqui e te passar aqui o que a gente usou aqui para essa peça. Então, vamos lá. De largura, a gente tem um total de 38 centímetros e meio. Claro que ela está dobrada, né? Aqui, né? Parte da frente e 38 centímetros e meio e a parte de trás também, tá? A gente tem aqui a altura da nossa peça sem a alça. Temos aqui um total de 27 centímetros. E com a alça você vai fazer de acordo com o tamanho que você quer, tá? Com a alça, a gente tem um total de 54 centímetros, com a alça já aqui amarrada, ok? Então, a gente tem esse resultado aqui da nossa peça, olha só que legal. Fica super bacana e casa super bem aqui esses detalhezinhos aqui da nossa peça, fica super legal. E o charme do ponto segredo para acabamento, que não podia faltar, e deixa a tua peça bem bacana. Você vai notar que aqui vai ter uma leve decaída, o que é normal, né? Se aqui ficar um pouquinho menor do que essa parte de cima, porque é a parte da cintura. Além de que o nosso ponto segredo, ele também estica, caso precise, ok? Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!